abençoar o irmão Michael aqui, vamos orar por ele. Estenda a sua mão para cá, igreja. Senhor Jesus, maravilhoso, eterno Pai, eis aqui o teu servo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoá-lo, que a palavra a qual o Senhor colocou no coração dele, Senhor, venha ser derramada aqui desse altar como um bálsamo sobre a sua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Seja com o teu servo, Senhor, que o teu Santo Espírito, que rege todas as coisas, que nos direciona, que nos guia, venha nos confrontar nessa noite, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, venha aos nossos corações nessa noite através do teu Santo Espírito. Assim nós oramos e te agradecemos pela vida do teu servo, em nome de Jesus, amém. Pai do Senhor, queridos, eu peguei o pessoal distraído, né? Então vamos tentar de novo. A paz do Senhor, queridos, amém, glória a Deus. Antes de iniciar naquilo que o Senhor falou no meu coração, hoje, toda segundo domingo do mês, é um domingo onde a gente fala um pouco sobre missões, né? Nós temos hoje, a nossa igreja Nova Vida de Vila Velha, nós estamos iniciando um trabalho missionário em Cabo Verde, na África. Inclusive, são os meus pais e meu irmão que estão lá, né? Eles já estão lá há mais ou menos 2 anos, e a Nova Vida abraçou esse trabalho missionário, né? Então nós estamos iniciando lá. Hoje eles já se reúnem. O meu pai, o pastor Juraci, ele é professor da Universidade Nacional de Cabo Verde, e lá são 10 ilhas, né? E aí o que acontece? Os jovens vêm das ilhas para as aulas, e quando dá o período de férias, eles vão da ilha, que é a capital, para as ilhas deles. E aí a experiência que eles tiveram agora nas últimas férias foi que nessa ida os jovens que eram alcançados levavam o evangelho para as ilhas, né? Então lá nós temos aproximadamente, sei lá, acho que são 5% da população que é cristã, numa realidade de mais ou menos 500 mil habitantes apenas lá, né? Então é um país muito pequeno, precisa muito de ouvir falar de Jesus. É um país que estrutura familiar como nós temos. Tá aqui, ó. Essa aqui é a igreja que eles assinaram um contrato. A igreja vai ser aqui, tá? Inclusive, eu falei com ele hoje, com meu pai e com minha mãe, que aqui são 2 pontos, né? Tem um desse lado e um do lado de lá. E o templo, o espaço não é muito grande, né? E eles vão ter que escolher. Se eles alugarem um lado só, que é o que eles estão caminhando, a igreja vai ser dentro, e o trabalho infantil com as crianças vai ter que ser nessa varanda aí. Entende? Então hoje eu falei com ele, falei: pai, mãe, faz o seguinte, vai lá, conversa com o dono, começa a tratar com os dois espaços já, porque a gente vai ter um espaço para a igreja adulta e já um espaço para a igreja de criança. Ah, Mike, mas e o aluguel? Eu falei: a obra não é nossa, a obra é dele, ele vai resolver, nós temos que dar o passo, tá? Então esse trabalho já está iniciado. Hoje eles reúnem uma sala muito pequenininha, cabe só 15 pessoas, mas já não está dando, né? Então eles precisam mudar o mais rápido possível para lá. E o Espírito Santo me lembrou de uma palavra chamada equibalo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa palavra. Equibalo é Jesus, enquanto esteve aqui, ele usou essa palavra em 2 oportunidades. E na primeira oportunidade ele usou quando ele expulsou o demônio do endemoniado de Gadareno, tá? E aí quando ele vai expulsar, a palavra que ele utiliza é equibalo. E essa mesma palavra também é usada no versículo onde ele fala: peçam para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a colheita. Essa palavra envie, do original, ela é equibalo. E o que é equibalo? É enviar, expulsar, sem oportunidade de volta. Equibalo, enviar, expulsar, sem oportunidade de volta. Então quando Jesus determina equibalo para os demônios que estavam no endemoniado, ele está falando: vocês vão sair e vocês não vão voltar mais. E quando ele fala de enviar os ceifeiros para a colheita, ele está falando: vá, ide e pregar o evangelho, sem oportunidade de arrependimento, sem oportunidade de voltar atrás.
tá? Então o Senhor tem nos levado a este entendimento de que nós precisamos ir pregar o evangelho a toda criatura, sem oportunidade de chegar no meio do caminho e falar: será que era isso que eu queria mesmo? O Senhor nos enviou, e esse ID é um ministério a toda a igreja, não é o pastor, não é o missionário, não é o evangelista, não é o diácono, não, é uma determinação para toda a igreja, tá? Então, queridos, eu sei que nós já tivemos aqui um momento de oferta, nós tivemos uma oração muito poderosa pelo nosso diácono Anderson, eu creio que me atingiu, tá? E eu creio que te atingiu também, mas nesse momento nós queremos colocar no seu coração, pedir para que o Espírito Santo, na verdade, coloque no seu coração um desejo de abençoar a obra missionária. E aí, queridos, eu aprendi isso desde criancinha, na EBD, que existem 3 formas de você fazer missão. A primeira é aceitar o equibalo. Falar: amém, eu vou, eis-me aqui, envia-me. E eu não vou me arrepender não, eu vou até o fim. Essa é a primeira oportunidade. E se o Espírito Santo neste momento está tocando no seu coração sobre o equibalo do Senhor na sua vida, meu amigo, vá. Amém? Vá. A outra forma, e aí é geral, não tem jeito, você não tem voluntariedade, você não vai fazer isso se você quiser. Nós temos que fazer, é orar. É colocar o joelho no chão e falar: Senhor, abençoa. Eu costumo dizer o seguinte: não faça isso na hora do almoço, da janta, não ora pelos missionários da África, nesse horário não, mas no restante ore sempre. Eles precisam de apoio espiritual, eles precisam de apoio mesmo, sabe? É muito forte as coisas que acontecem no campo missionário. Se você começar a pesquisar, você vai ver que existem coisas que nós não vemos aqui normalmente, que no campo missionário é muito comum. As obras das trevas, elas acontecem de verdade, e no campo missionário elas são escancaradas. E a terceira forma de você fazer missão é custeando. As pessoas que estão lá, elas não conseguem trabalhar para custear a obra missionária. Então elas precisam que a igreja do Senhor custeie. Eu fui de uma igreja muito pequenininha no interior do Espírito Santo, muito pequenininha, e que a gente não entendia como que a igreja era tão próspera. E aí o pastor falou comigo, falou: Maicon, você quer tocar no coração de Deus? Você quer chamar a atenção dele de uma forma assim? Você quer? Invista em missões. Missões é o que deixa Deus sem palavras, tá? Então invista em missões. Nesse momento, você tem o seu QR Code, a gente não vai voltar aqui e tal, mas se o Espírito Santo tocar no seu coração para enviar uma obra missionária, um valor para a obra missionária, eu queria te pedir que nesse momento você fosse aí no QR Code, ou então pegasse o envelope, já separasse, no final você entrega para a gente, tá? O que for feito agora, e aí se você fizer Pix, coloca lá missão, porque o que for feito agora vai ser enviado para a missão. Tá? Não é oferta para a igreja, para manutenção da igreja, não é o seu dízimo, é uma oferta especial para a missão. Se o Espírito Santo tocar no seu coração, não deixe de lado, faça. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos. O pastor Álvaro me pediu para ministrar hoje, porque ele não estaria aqui. Pode acender aí, irmão. Acho que já foi lá. E toda vez que eu vou ministrar a palavra, eu sempre faço esse pedido. Eu sempre falo assim: Espírito Santo, é uma palavra legal, pô. O pessoal gostar de mim, tal. E quando o Espírito Santo começou a falar comigo sobre a palavra dessa noite, ele me lembrou que há mais ou menos há um ano, em setembro de 2023, eu cheguei na Nova Vida, eu retornei para a Nova Vida. Um pouco mais de um ano e 4 meses mais ou menos. Eu, a minha esposa, meus 3 filhos, e agora está vindo a Mariá, Deus é bom comigo, me dando um monte de flecha. E nós chegamos na igreja, queridos, há 1 ano e 4 meses atrás, destruídos. Eu peguei a palavra mais leve que possa representar como nós chegamos aqui na Nova Vida. Destruídos.
sem nenhuma perspectiva, no caso, na minha família, não tinha nenhuma perspectiva de que nós estaríamos juntos, nós permaneceríamos juntos em casa. Minha vida financeira totalmente instável. Eu sou advogado, professor de faculdade, e a minha vida financeira estava completamente instável. Cheguei sem perspectiva nenhuma. Mais ou menos 3 semanas antes da primeira vez que nós viemos à Nova Vida, eu olhei para um poste com o carro a mais ou menos 90, 100 km por hora. Eu olhei para o poste e falei, talvez seja essa a solução. E na hora, meu sogro me liga. Eu falei, se for a solução vai ser daqui a pouquinho. Atendi meu sogro e aí algo sobrenatural de Deus começou a mudar na nossa família. Eu estou falando isso, queridos, porque ainda não é a palavra, mas é algo que o Espírito Santo está falando muito forte no meu coração. Porque Jesus, ele conta, os teólogos brigam dizendo se são 3 parábolas ou uma só, com 3 histórias, mas ele conta uma parábola com 3 histórias, que uma é sobre o filho pródigo, uma é sobre a ovelha que se perdeu, e a outra é sobre as dracmas perdidas. Existe algo muito interessante sobre essas parábolas, mas o que o Espírito Santo está falando comigo é sobre a dracma perdida. Porque queridos, eu estou na igreja desde os meus 4, 5 anos de idade. Minha primeira igreja foi a Nova Vida, depois eu saí, participei de outras igrejas, outros ministérios, tal, e estou aqui de volta. Eu sempre fui crente, eu não fui ex nada, não tem. A gente fala, eu sou ex-traficante, aí você fica, olha o que Deus fez. Eu sou ex, não, ex nada. Estou na igreja, desde sempre. E por muito tempo, eu fui uma dracma. Porque se o filho pródigo saiu de casa, se a ovelha se perdeu, se a ovelha e o filho pródigo saíram do ambiente que eles estavam, a dracma se perdeu dentro do ambiente. A dracma, ela se perde dentro da igreja, dentro da casa. A dona lá ficou procurando aonde? Ela não precisou sair de casa para procurar, ela procurou dentro. E por muito tempo eu fui uma dracma perdida dentro da igreja. Sabe, e o Senhor me trouxe também nessa noite, porque existem dracmas que estão perdidas. E querido, já linkando com a palavra com que o Espírito Santo falou no meu coração, Ele está voltando. E se você não estiver achado, se você não estiver em casa, sem estar perdido, Ele vai voltar, vai buscar a sua igreja. A palavra nos diz, nós vamos ler, que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos, se estivermos vivos até lá, nós subiremos em um corpo glorificado, para reinar com Ele por toda a eternidade. E se eu estiver perdido dentro da igreja, eu serei um daqueles que vou ouvir, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. O papo ficou sério. Porque, querido, Jesus, Ele vem ao mundo, Ele nasce como para cumprir uma profecia, e Ele vive 33 anos aqui. Nesses 33 anos, 3 anos de ministério, e nesses 3 anos Ele cura pessoas, nesses 3 anos Ele ressuscita mortos, nesses 3 anos Ele expulsa demônios, nesses 3 anos Ele liberta pessoas do cativo espiritual. Durante o tempo que Ele esteve aqui, Ele fez muitos sinais e maravilhas, muitas coisas, para que aqueles que estavam caminhando com Ele olhassem e falassem, não, verdadeiramente este é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que foi profetizado lá atrás. Ele veio, Ele é o nosso Messias. Ele fez muita coisa. E aí o maior dos cumprimentos era que Ele viria para morrer por mim e por você.
Porque até então, o perdão de pecados era feito com sacrifício, e sempre foi com sacrifício. Inicialmente de animais. Sacrificava animal, e aí o seu pecado era perdoado. Só que Deus, ele percebia que estava muito fácil. Se você tivesse dinheiro, você pecava, você comprava um animal, entregava para o sacerdote, ele matava e pronto. Olha que fácil. E outra coisa, antes, para você pecar, você tinha que praticar, né? Aquilo que você praticava era pecado, aquilo que o seu coração, sua mente pensava, não era pecado ainda. Mas agora não. Agora eu pensei, pequei. E aí Jesus, ele vem para pagar um preço de sangue, porque o sangue sempre foi o preço que deveria ser pago, inicialmente de animal, como eu já disse. E agora eu te pergunto, o seu sangue seria capaz de limpar os seus pecados? Coitado do meu sangue. Não seria. Então, Jesus, ele vem para uma vez por todas resolver o problema do pecado. Deus hoje não tem mais problema nenhum com o pecado. Ele já resolveu, o sangue foi derramado. Esse sangue tem poder, querido, para nos limpar de todo o pecado. Esse sangue tem poder para nos livrar de toda acusação. Esse sangue é poderoso, foi poderoso há 2000 e tantos anos atrás e permanece poderoso até hoje. Esse sangue é poderoso e cumpriu. Jesus, ele um pouco antes do Getsêmani, ele temendo, sabe, vivendo uma angústia tão grande. A Bíblia nos fala que era tão grande a angústia que ele suou, transpirou sangue. E por que ele transpirou sangue? O tamanho da angústia, não sei se você já passou por isso, ficar muito angustiado, seu coração começa a bombear muito sangue, bater muito forte. O natural ali seria ele morrer por ataque cardíaco. Seria o natural. Mas a profecia não era que ele morreria por ataque cardíaco. Então o corpo humano dele começa a transpirar sangue, porque não seria esse a causa da sua morte. Jesus é pego, açoitado, ele morre no madeiro, ele morre numa cruz, e não sei se você sabe, a morte de cruz, ela é uma morte diferente do que se imagina, né, naturalmente. Não é uma morte por dor, é uma morte por asfixia. Ele fica segurando o peso e aí ele, fraco, ele começa a se soltar e os pulmões, eles prendem. Então é uma morte muito dolorosa, não apenas pela dor, mas também porque ele não conseguia respirar. E no caso dele específico, aquela cruz não era dele. Aquela cruz era de Barrabás, que era maior que ele. Então, estava mais esticado. Então, querido, Jesus, ele morre. Há uma festa no inferno. Há uma festa em um monte de lugar. Jesus morreu. Aquele que diziam ser o Messias não está mais entre nós. Ele morreu, foi sepultado, está lá o corpo dele no sepulcro. O que eles não contavam, o que eles não viram, não lembraram da profecia, é que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. A morte não foi capaz de prender, de segurar o nosso Deus. Para mim e para você, a morte é o limite. Para Deus, para Jesus, a morte é o início do cumprimento de toda a profecia. Jesus ressuscita, queridos. Ressuscita. Ele ressuscitou, ele permanece vivo. E aí, depois que ele ressuscita, tem todo aquele, como diria meu amigo Marlon, tem todo aquele rolê de Tomé, que não acreditou, que queria ver tal, de Pedro, que estava lá na praia, voltou a pescar, e ele foi atrás de Pedro, e teve ele ficou 40 dias ali com os seus discípulos, até que chega um dia, e eu te convido a abrir comigo em Atos. Chega um dia, Atos
partir do versículo 1. Diz o seguinte, Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Ele foi elevado às alturas. Vamos lá. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, e determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este é o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como também na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o alto, para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Esse Jesus, pode voltar. Não, 13. Cadê, gente? Não, 11 então. Esse Jesus, aí ó, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o que vistes subir. Essa é a promessa que nós aguardamos. Do mesmo jeito que ele subiu, ele virá nos buscar. Nós somos peregrinos, nós somos passageiros aqui. E a primeira coisa, tem um tempinho, mas eu sempre gostei muito de viajar. Alguém gosta de viajar aí? É bom, né? Minha próxima, se Deus quiser, talvez, próxima não, antes disso eu quero outra, mas vai ser para Cabo Verde. Mas olha só, vamos comigo numa viagem, alguém escolhe um lugar aí. Um lugar, gente. Hã? Portugal, onde? Portugal. Vamos lá, nossos irmãos portugueses. Vamos lá com os nossos irmãos. Nós vamos para Portugal. Vamos passar quantos dias? 15, tá bom? 15 de férias, tá legal. 15 dias. Deixa eu perguntar um negócio. Você leva a quantidade de roupa para passar quanto tempo? Se é homem, 5. Se é mulher, 30, ok? Na média, uns 20 dias mais ou menos, ok? Na média. Então, você leva a roupa para um determinado tempo. Chegando lá, você vai passear, você vai brincar, fazer as coisas, se divertir, conhecer lugares. E deixa eu te perguntar alguma coisa. Você montaria a sua empresa lá, estando de férias? Não. Você compraria uma casa própria, sabendo que você, depois de 15 dias, você vai voltar para o Brasil, para aqui? Não? Não compraria uma casa lá para deixar lá. Vai que um dia, talvez, de repente, eu volte. Não? Não. Sabe por quê? Por que você não faz isso?
Porque você está lá de passeio, você está lá de passagem, você não vai fixar raízes naquele lugar. O seu objetivo ali é tão somente relaxar um pouco, como diz o meu filho João, vou dar uma relaxadinha. A intenção é essa. E queridos, a pergunta que eu faço é: se numa viagem para Portugal eu não vou fixar raízes lá, porque eu sei que é meramente passageiro o que eu estou fazendo naquele lugar, por que que eu me preocupo tanto em fixar raízes aqui no mundo, nessa terra, se nós somos tão somente passageiros aqui? O nosso habitat natural, o nosso destino final e para a eternidade é junto a Jesus, junto ao Pai, vivendo na eternidade com Ele, reinando com Ele. E aí nós temos tanto tempo. Mas então você está falando para abandonar? Não. Mas as coisas daqui, queridos, jamais poderão ser mais importantes do que as coisas do céu. Comprar um carro novo é bom, é maravilhoso, eu estou orando por isso, queridos, na minha vida. Mas não pode ser mais importante do que pensar e viver das coisas do reino. E nós fazemos, tinha um pastor, cadê? Está aqui, está não? Acho que não estou vendo. Mas tinha um pastor, que os mais antigos da Nova Vida conheceram, pastor Eloí. Ele cantava uma música, e toda vez ele cantava essa música, e a música era: que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua vida, do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Todas as ministrações do pastor Luiz, ele cantava essa música. Porque nós gastamos todo o tempo que temos para ganhar o mundo. Nós gastamos todo o tempo que temos para conquistar coisas que são limitadas a essa terra. Nós não perdemos tempo nenhum, nós não gastamos tempo nenhum pensando em o que mais eu posso fazer para que o reino de Deus seja acrescido. E eu estou falando para mim, gente, se servir alguma coisa para você, você pode usar, mas essa palavra bate primeiro em mim, porque nós buscamos muito as coisas deste mundo, porque é muito mais importante que eu compre, no caso homem não, tá, vou parar com isso, desculpa, que eu compre meu 15º sapato. É muito mais importante que eu invista o meu tempo para que tenha um corpo estrutural. Está entendendo por que eu não gasto tempo com isso? É muito mais importante que eu trabalhe de 6, 7 horas da manhã até 10, 11 horas da noite e não veja os meus filhos crescer, ou não sejam o exemplo para as pessoas que estão do meu lado do que é viver com Jesus. E nós gastamos tempo com isso. E eu não estou falando para você largar tudo em nome de Jesus. Só estou falando que nada disso pode ser mais importante do que o reino. Eu não posso deixar de cumprir aquilo que o Senhor me chamou no reino, para conquistar coisas. Porque a promessa é que do mesmo jeito que Ele subiu, Ele vai voltar, Ele há de vir. A questão é que nós ficamos pensando naquele grande dia, onde Jesus vai se pôr no Oriente, vai se pôr não, como que é? Vai aparecer no Oriente, vai se pôr no Ocidente, e Ele vai passar, os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estão vivos vão subir com o corpo glorificado, e nós pensamos que a volta de Jesus é nesse dia, e não, porque Jesus, neste segundo, está voltando para alguém, e graças a Deus,
que esse alguém não sou eu agora. Porque eu poderia, como aconteceu esses dias, esse ano passado, retrasado, com um cantor, como que é o nome dele? Que simples só... Ele. Pedro Henrique. Ele estava louvando. E ele só caiu. E Jesus voltou para ele. Porque depois dali, ele não tem mais nada para fazer. Depois dali, ou ele vai ressuscitar primeiro, ou ele está condenado ao inferno. Então a gente fica pensando que esse há de vir é um há de vir só no dia que Jesus voltar, mas nós podemos, queridos, sair nessa porta, vir um carro desgovernado e pegar a gente, e Jesus voltou para nós. Ele virá no piscar de olhar, é assim. E sabe qual é a questão? É que não conheço, eu gosto muito do setor público, e fala-se muito em transparência, mas eu não conheço ninguém tão transparente do que Jesus. Ele não escondeu, Deus, Ele não escondeu nada do que iria acontecer. Quer ver? Ele diz, lá em Mateus 24:7, não precisa ficar abrindo não, que eu só vou mencionar aqui, mas se você quiser abrir ou anotar, depois você assiste na live, tá? Beleza. Mateus 24:7, ele diz que nos últimos tempos, antes do fim, nações entrarão em desacordo, nação contra nação. Isso é guerra. Você lembra de alguma? Está acontecendo alguma coisa disso? Tá, né? A palavra também diz, em Mateus 24:5, sobre falsos mestres e falsos cristãos, falsos profetas. Pastor Álvaro, na última ministração dele aqui, ele falou sobre uma igreja, se eu não me engano, na China. Alguém me ajuda? China, uma igreja na China muito grande. E aí ele falou que foram lá tal, e quando chegaram, e entrou, e ele, na verdade, ele assistindo a live de lá, e aí do nada entra uma pessoa toda de branca, senta lá num trono, em cima do templo, lá no altar, e todos começam a adorar aquela pessoa, porque aquela pessoa se dizia Jesus Cristo. Então o Senhor nos revelou que no final dos tempos existiriam falsos profetas, falsos cristos, que se apresentariam como Ele. Em 1 Timóteo 4:1 fala sobre o abandono da fé. E eu não sei você, mas hoje tem sido muito difícil ter fé. E eu estou falando de nós também. Não estou falando só de quem está lá fora. Porque nós nos desesperamos à toa. Como é difícil confiar em Deus. Não é acreditar que Ele existe, não é acreditar que Ele pode fazer uma ou outra coisa, não, é confiar, é descansar nele. A bomba está explodindo, eu descanso no Senhor. Por quê? Porque meu jugo era muito pesado, eu preferi pegar o dele, que é leve, ele tomou o meu para ele. Mas tem sido difícil confiar, tem sido difícil exercitar fé nos dias atuais. Não precisa responder não, mas quantos acreditam que 2025 no Brasil será melhor que 2024? É difícil. Também fala-se em Mateus 24:7, também fala em que haveriam enchentes secas, incêndios, tsunamis, terremotos, fome, desastres naturais. Eu queria ter trazido imagens da Califórnia. O que está acontecendo naquele lugar? Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar um trem daquele aqui no Brasil. E acontece, a Amazonas está aí para isso, como testemunha disso.
mas é distante da gente. Uma coisa é pegar fogo num lugar distante, está pegando fogo em casa. Até ontem tinha sido 10 pessoas que morreram no fogo. Tá bom, você está exagerando, Maico. Rio Grande do Sul, ano passado, não tinha mais terra firme, era tudo água. Os sinais estão acontecendo, queridos. Se Jesus não voltar no piscar de olhar para mim e para você, agora, hoje, amanhã, tal, mas os sinais estão acontecendo. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Ele está voltando. E o que nós estamos fazendo com essa informação? Eu não falo isso para a pessoa que precisa ouvir. E eu também não vivo uma vida de quem está esperando Ele. Os sinais estão acontecendo. Esforços pela paz e segurança. Em 1 Tessalonicenses 5,3 afirma que haverá um falso sentimento de paz e segurança. Queridos, eu estou terminando o mestrado, eu estava estudando a ONU, o Conselho de Segurança da ONU. Vocês não sabem o quanto de esforço que eles fazem. Eles se dedicam de fato para acabar com essas guerras, para que haja uma segurança jurídica, uma segurança pessoal. Eles lutam muito por isso. O mundo, o globo tem discutido isso. Os sinais estão acontecendo. Aleluia. E nós precisamos começar a nos preocupar com isso, queridos. Não dá para viver uma vida buscando tão somente prosperidade financeira. Aí de repente você está falando, nossa, está vendo? O diácono Anderson veio aqui, ministrou um negócio, o Marco está falando, não estou falando o contrário, porque o que ele ministrou é que o Espírito Santo vai enriquecer os seus, para que o nome dele seja propagado. Então a gente não está discordando de nada. Eu quero ter condições, sim, para que o reino possa ser propagado. Obrigado. Eu quero ter condições, sim, para que igrejas sejam abertas, porque também diz que no final, a pregação do Evangelho, a Bíblia nos diz que o fim virá quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, Mateus 24,14. Então eu preciso ser um instrumento para que essa promessa se cumpra. Mas você quer que Jesus volte logo? Sim, eu quero, não sei você, mas conta a Bíblia, um segredinho para nós, conta a Bíblia que lá não vai ter sofrimento. Conta a Bíblia que lá não vai ter ranger de dentes, lá não vai ter dificuldade, lá não vai ter... Conta a Bíblia que lá nós vamos reinar com Ele por toda a eternidade. Conta a Bíblia que aquilo que nós aqui matamos para ter, lá vai ser chão, porque o chão vai ser de ouro. Porque as pessoas se matam por causa de dinheiro. Aqui as pessoas se matam por causa de poder, e lá nós vamos pisar. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai entrar dentro de casa, vai fazer assim, deixa eu tirar esse ouro daqui que está me sujando. Mas a gente não se preocupa. Ele está voltando. E o que eu estou fazendo com essa informação? Eu queria... Abra comigo em Atos. Olha a promessa de Deus. Atos capítulo 2, a partir do versículo 17. Atos 2, 17.
Quem achou, diga eu sou salvo. Quem não achou, diga eu também. Mas quem está aqui já achou. Vamos lá. E acontecerá nos últimos... Que dia que vai acontecer? Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui em Atos, fala sobre dois momentos que vão acontecer concomitantemente, ao mesmo tempo. Aqui em Atos fala que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a terra, os jovens terão visões e tal, é uma promessa. E fala que neste mesmo tempo, o sol, volta lá queridão, 19 se não me engano, ou 20. Deixa eu pegar aqui. Mostrarei aqui, prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E aí ele vai falando. Então existem duas coisas que vão acontecer ao mesmo tempo. E o que nós precisamos decidir é em qual dos lados a gente quer estar nos últimos dias. Ou eu estarei no lado daqueles que serão batizados cheios do Espírito Santo, e os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos. Eu nunca consegui entender isso. Velhos sonhando. Mas misericórdia. Mas então, queridos, ou nós estaremos deste lado, ou nós estaremos do lado onde haverá sangue, fogo e vapor. Porque não preciso falar que os últimos dias estão chegando. Eu prefiro ser usado pelo Senhor para que o reino dele seja propagado e que o diabo vença a menor quantidade de batalha possível pelos seres humanos. Eu prefiro ser usado para que um mendigo ali na rua, sem perspectiva de vida, sem conhecer Jesus, ele ouça através da minha boca falar de Jesus. Eu prefiro ser usado através de dons e mistérios espirituais. Mas se você não quiser, querido, não tem problema. Uma escolha sua. O sol vai se apagar. A lua vai ser de sangue. Vai ter fogo e fumaça sobre toda a terra. E nós vamos... desculpa, eu não vou estar nesse negócio, né? Mas quem quiser está. É uma escolha que precisamos fazer porque Jesus está voltando. E o que você está fazendo com essa informação? Queria passar, e escolhi a hora errada. Alguém consegue apagar a luz lá para mim? Daniel foi lá. Diácono, eu separei um pedacinho de um vídeo que eu vi, eu queria compartilhar com vocês.
Assistindo é ficção, mas assistindo isso, você teve paz ou medo? Assistindo essas cenas, se imaginando viver em um momento como esse, você tem paz? Está tudo bem para você? Não precisaria falar, mas se te dá medo, algo de errado não está certo. Se te traz angústia, é porque algo precisa ser mudado. Se ver cenas como essa e parar para pensar que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e aqueles que não estiverem nele vão ficar. Eu não vou fazer, a gente não tem como fazer um estudo sobre as 7 trombetas agora. Mas eu queria te dizer que depois do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo não estará mais aqui. E essa informação ela é muito importante. Porque o papel do Espírito Santo, queridos, é de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Esse é o papel do Espírito Santo. Nos convencer. Se eu não tenho ninguém para me convencer, eu jamais vou me arrepender. E se eu não me arrependo, eu não alcanço o reino dos céus. Ele vai voltar. E depois que ele voltar, queridos, depois que ele voltar, aqueles que ficarem, Apocalipse diz que as pessoas vão procurar a morte, e a morte vai fugir delas. Você imagina, você tão angustiado, você imagina você tão desesperado, você pular da 3ª ponte, se quebrar todo e não morrer. Você dar um tiro na cabeça, ficar tetraplégico, paraplégico, tetraplégico e não morrer. Porque a Bíblia nos garante que você vai procurar, você não, a gente não vai estar aqui, a gente vai estar de boa. Mas as pessoas que estiverem aqui vão procurar a morte e a morte vai fugir delas. Se imagens como essa te traz temor, te traz preocupação, é porque o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para falar, isso não pode ser mais um problema para você. Você precisa ter paz. Você precisa me reconhecer como de fato o único e suficiente Salvador da sua vida. Você precisa ter uma vida verdadeira e íntegra comigo. Você precisa abandonar as suas práticas ruins, as suas más práticas, se arrepender dos seus pecados e ter uma vida digna ao meu lado. Se você ficou apreensivo com essas imagens que é apenas ficção, na boa, eu acho que eles pegaram leve demais. Mas se isso te angustiou, é porque o Espírito Santo está tocando em você agora, aleluias. E Ele quer que você decida, de uma vez por todas, a abandonar essa prática que você tem feito, que às vezes só você sabe. Está falando para vocês isso, uma pessoa que era ex-nada, mas que há muito tempo viveu uma mentira de evangelho, não pelo que pregavam para mim, mas eu vivia com uma máscara. Todo mundo achava que eu era de boa, mas dentro do meu coração eu era distante de Deus. Eu espero hoje, aleluias, hoje eu espero esse dia chegar.
Como Paulo diz, olha, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Eu quero ter a paz de poder falar sobre morte, porque eu sei que se Jesus voltar agora para mim, eu estarei com Ele eternamente. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Só que esse crer, queridos, ele é um crer muito além do que simplesmente levantar a mão. É um crer que é muito mais do que simplesmente vir aqui na frente. É um crer muito além do que simplesmente colocar no Instagram, cristão. É um crer a ponto de abandonar, de deixar para trás, de renunciar, de fugir da aparência do mal. E o que o Espírito Santo tem falado para a igreja hoje, o Senhor tocou no coração do nosso pastor. Em ano de 2025 nós vamos falar sobre o conhecendo Jesus, porque nós conhecemos como Jó conhecia, de ouvir falar. Eu não me converti, eu me convenci que é melhor estar aqui. Eu me convenci que é melhor estar aqui porque meus filhos vão crescer e eles precisam ouvir falar de Jesus. Eu não vou criar eles aqui no mundo. Eu me convenci que eu preciso estar aqui porque todo mundo está falando que é bom, então deve ser bom mesmo. E nós nos convencemos de estar aqui. Mas o que o Espírito Santo está chamando a gente é para a gente se converter de verdade, a abandonar as práticas ruins, é fugir da aparência do mal, não é se distanciar daquilo que é mal, é fugir de forma desesperadora daquilo que talvez, de repente, quem sabe, pode ser mal. Queria convidar o Ministério de Louvor.